te amar. Deixa Ele te amar. Deixa Ele te amar. Deixa Ele te amar. Ondas do amor de Deus. Ondas do amor de Deus. Precioso, valoroso, amado você é. A menina dos olhos de Deus, a coroa da sua criação, por quem o sangue dele verteu. Porque Ele te amou e te ama. Com os olhos fechados, se veja diante do trono dEle nesta manhã. E os olhos de amor, os olhos de amor, os olhos de amor, te recebendo como um filho, como uma filha. O lugar onde os medos se vão, o lugar onde os complexos se vão, o lugar onde a identidade de filho é fortalecida, acendida. Foi por você que o Cristo morreu. Deixa essa frase entrar no seu coração de uma maneira diferente nesta manhã. Foi por você que o Cristo morreu. Por tamanho amor, Ele se entregou. E como alguém pode vir e dizer que você não tem valor? Quando Deus, Filho, deixou os céus, nasceu na terra como menino, e foi tudo por amor. Esse amor que te lava, esse amor que te perdoa, esse amor que diz: eu acredito em você. Eu vejo o seu potencial. Eu vejo você operando no meu propósito. Eu vejo você na plenitude daquilo que eu te chamei para ser. Ele não te vê como você está hoje, Ele te vê além. Oh, Senhor. Deixa Ele te amar. Obrigado, Pai de amor.
A tua entrega faz com que nos entreguemos, Senhor. A entrega do Cristo naquela cruz desperta nos nossos corações o desejo de não vivermos para nós mesmos, Senhor, mas vivemos para a glória do Deus que por nós morreu e por nós ressurgiu. Que esse amor nos constranja mais uma vez. Que esse amor nos constranja mais uma vez. Andávamos perdidos, vazios, sem esperança. Mas o teu amor, mas o teu amor nos alcançou, 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 nos alcançou. Comece a lembrar quem você era, aonde você estava. Comece a lembrar, sim, comece. É dessa maneira que gratidão levanta-se no nosso coração. Comece a se lembrar. Da pessoa que pregou Jesus para você. O como você foi achado, como você foi encontrado. Comece a lembrar de onde o Cristo te tirou. Ah, Deus. Que amor é esse? Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Ai, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Pai? Que amor é esse? Seja grato. Faça-o saber com suas palavras nesta manhã. A gratidão que você nutre no seu coração. Porque Ele não desistiu de nós. Tantos complexos, tantas cicatrizes, abusos, dores, abandonos. Foi nesse lugar que Ele nos achou. E com mão forte, Ele nos resgatou. Com mão forte, Ele nos resgatou. Confusos, indecisos, cegos. E Ele investiu em nós.
o seu melhor, o seu único filho, o Cristo de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. E essa consciência, Pai, faz com que vivemos uma vida não centralizada em nós mesmos, mas uma vida de reconhecimento, de entrega absoluta. Sim, a partir da tua entrega, somos inspirados a fazer a nossa própria entrega. Muitos de nós nem estaríamos vivos mais se o Senhor não tivesse nos achado. Ah, Deus, como não ser grata? Como não ser grata, Pai? Aonde estaríamos? Quem seríamos se não fosse o teu amor? Oh, como estariam nossas famílias? Como estaríamos, Senhor, se não fosse o teu amor? Como estaríamos? Levantamo-nos em gratidão nesta manhã por essa cruz. Levantamo-nos em gratidão nesta manhã pela tua entrega, Senhor, pelo teu sacrifício de amor. Morrestes para nos dar vida. Por tua morte revivemos. Por tua ressurreição reinamos. Recebe nesta manhã, Deus, recebe nesta manhã a gratidão dos nossos corações. Recebe nesta manhã a consagração das nossas vidas. Eu quero que nesse momento você começasse a consagrar a sua vida ao Senhor. Aproveita essa onda de gratidão e de reconhecimento para consagrar-se e dizer: Senhor, eu quero viver só para Ti. Senhor, eu quero agradar o Teu coração. Senhor, eu quero despertar em Ti prazer, alegria e sorrisos ao olhar para a minha vida, ao olhar para as minhas escolhas. Vamos, levando sua voz em uma oração de consagração. Que não seja feita a minha vontade, mas a dEle. Que não seja feita a sua vontade na sua vida, mas a dEle. Que não seja feito como nós queremos, mas como Ele quer. Diga para Ele as intenções do seu coração grato, de viver uma vida que o glorifique, de viver uma vida que o exalte, de viver uma vida onde outros vão ser inspirados a amá-lo, a honrá-lo, a obedecê-lo, a render-se a Ele,
Diga para Ele: Senhor, me ajuda a não viver mais para mim mesmo. Nesta manhã eu me consagro a Ti. Eu consagro a minha vida. Eu consagro os meus minutos. Eu consagro as minhas horas. Eu consagro os meus dias. Eu consagro as semanas. Eu consagro os anos, Pai. Que a minha vida Te glorifique. Que a minha vida Te exalte. E assim como Paulo falou, que possamos declarar nesta manhã: já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Sim, Senhor, queremos seguir os Teus planos, queremos seguir os Teus propósitos, queremos seguir o Teu chamado, queremos seguir a Tua palavra, queremos Te honrar, queremos Te obedecer, queremos sacrificar dia a dia os nossos membros em santidade absoluta a Ti. Queremos honrar a Tua palavra, queremos honrar o Teu Espírito. Não vamos entristecer o Deus Espírito Santo. Não, foi através do convencimento dEle que fomos salvos. Nós queremos agradar o Teu coração. Vamos, fale, queridos, fale, diga com a sua própria boca, faça a sua própria entrega, faça a sua própria oração, faça a sua própria declaração de entrega absoluta. Ora massa cama, ora macena. Oh, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais. Eu não sei se você vai se ajoelhar. Eu não sei se você vai sentar. Fique confortável, mas tenha o seu momento de entrega. Um tempo de renovo. Um tempo de renovo. Um tempo de entrega onde o pecado perde a força. Onde as propostas perdem o brilho. Onde o egoísmo se esvai. E eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para Ti. Eu vivo para Ti. Você e Ele. Ele e você. Ai, nossa, maná. Onde as águas fluem, onde o Espírito da graça lava, limpa. Motivações, intenções. Eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim. Quebramos o vaso nesta manhã. O vaso de alabastro.
E o perfume mais precioso, mais precioso do que o ouro, do que a prata. Ah, o aroma, Senhor, nesta manhã de vida, de entrega. Coração conectado com dele, na mesma batida, na mesma intenção. Alguns terão visões nesta manhã. Alguns terão deslumbres do seu futuro. Enquanto você busca Ele, enquanto você se derrama sobre Ele, Ele se derrama sobre você. E aquilo que era obscuro, aquilo que não fazia sentido, para que eu existo? Há uma manhã de respostas. Há um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Ele não despreza. Ah, Senhor, que todos os corações que ainda estão endurecidos sejam quebrantados pelo Deus Espírito Santo. Ah, Senhor, traz lágrimas aos nossos olhos. Eu oro, traz lágrimas aos nossos olhos. Que assim como Tiago declarou, lamentemos. Lamentemos, Senhor, lamentemos por tantas vezes que te desprezamos, que buscamos tantas outras coisas, que lamentemos a nossa frieza, que lamentemos, Senhor, as nossas escolhas erradas, que lamentemos, Pai. Que lamentemos as motivações erradas dos nossos corações. Que seja uma manhã de arrependimento e consagração a Ti. Nesse momento eu queria que os instrumentos levantassem. E eu vou deixar você amar Ele. Isso. Isso.
Vamos declarar essa parte da canção enquanto você está aí. Ah, queridos, algo maravilhoso está acontecendo em nosso meio. Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Ele se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. Ele vai. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Yahvé, Se manifestará. Jireh, Se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Você é livre. Jireh se Você manifestará. é livre. Rafa Você se é manifestará. livre. Yahvé, 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 se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, se manifestará. Jireh se manifestará. Yahvé, se manifestará. Jireh, Se manifestará. Canta. Se manifestará. Você crê no que você está dizendo? Yahvé, Se manifestará. Jireh, Se manifestará. Rafa, Se manifestará. Se manifestará. Yahvé, se manifestará. Jireh, Se manifestará. Rafa, Se manifestará. se manifestará. Yahvé, Yahvé, Se manifestará. Jireh, Se manifestará. Rafa, Se manifestará. se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. Ele se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Aleluia. 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 Você pode se sentar por um instante. Vocês podem continuar aqui porque a gente já vai finalizar. Aleluia.
Sabe, queridos, esses dias eu lembrei de um sonho que eu tive. E foi um sonho bem real. Eu me vi compartilhando isso com você. Eu lembro que nesse sonho, eu vi algumas pessoas da nossa igreja. E eu estava assistindo um culto em casa. Esse culto não era da nossa igreja. E algumas pessoas da nossa igreja, eu lembro bem de alguns rostos de alguns adolescentes. Eu lembro que nesse sonho eu estava em casa assistindo um culto, porque essas pessoas da nossa igreja, elas tinham sido convidadas para fazer como se fosse uma apresentação em um outro ministério, em uma outra igreja, que não era Verbo da Vida. E eu lembro que eu estava em casa, né? E como mãe espiritual, eu estava ali para ver os meus filhos naquela igreja. E eu me lembro da câmara da igreja. Era uma igreja mais estreita do que essa nossa, bem menor. E tinha uma câmara assim, porque eu estava assistindo pela televisão, então a câmera só pegava o altar, pegava só um pouquinho de gente aqui na frente e pegava o altar assim de cima, uma câmera assim de cima. E nesse momento, era aquele momento em que as pessoas que estavam lá, elas começavam a cantar. Escuta. Elas começavam a cantar. E eu me lembro de uma adolescente específica, que a voz dela me chamava muita atenção. E eu lembro que eu assisti naquele culto, ela se destacava no meio dos demais, daquele grupo que eram meninas e meninos. E eu lembro que a voz dela me chamava a atenção. E eu lembro que eu estava sozinha assistindo aquele culto, e eu falava para mim mesma assim, eu dizia, meu Deus, como são lindos dons. Olha o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Isso é um dom de Deus para cantar. E eu ali, né, prestando atenção, aquele culto, e eles iam lá para frente, em pé, e eles começavam a cantar. Não era no altar, era como se eles ficassem assim, essas pessoas da nossa igreja, jovens, adolescentes. E eles começavam a cantar. E quando a menina virava o rosto, eu identificava ela. Essa específica que eu estou falando é uma adolescente. E a voz dela me chamava a atenção. E eu assim, vidrada, né? Como uma mãe orgulhosa, né, dos filhos. Eles tinham ido para ali, para aquela igreja. O sonho não tinha um contexto longo de por que eles tinham ido. A ideia que eu tinha era como se eles tivessem sido convidados. Eu estava ali. E de repente, eles cantavam, e o pastor subia e pegava o microfone. Um pastor que eu não sei quem é, nunca vi na minha vida. Ele subia e pegava o microfone. E quando ele pegava o microfone, as pessoas naturalmente já tinham parado de cantar, mas ainda estavam ali em pé, junto ao altar, olhando para o altar. Isso a câmera pegando de trás, né? Aquela câmera de trás pegando o meu povo de trás, e o povo da igreja, e o pastor aqui no altar. E de repente ele dizia assim, eu quero chamar a minha esposa. E quando ele chamava a esposa dele, exatamente assim como eu vou fazer aqui, para que você entenda o que eu estou dizendo. Aqui estava o pessoal da nossa igreja, alguns aqui nas cadeiras, outros aqui. E esses aqui eram da nossa igreja. O das cadeiras era da igreja desse pastor. O pastor sobe no altar, pega o microfone. E aí a câmera está exatamente aqui, pegando daqui, de lá de cima do teto da igreja. E eu vendo tudo da câmera. Aí quando ele dizia assim, eu quero chamar a minha esposa... Quando ela se levantava e eu via ela de costas. Isso eu assim, vidrada, olhando para a televisão. Ela se levantava de costas. E quando ela se levantava, ela fazia assim para mim. E quando ela fazia assim, eu sabia que ela estava olhando para mim. Ela fazia assim, ela vinha, antes de subir no altar, ela virava o rosto assim para mim. E quando ela virava o rosto dela tinha uma máscara preta. Todo pintado de preto, uma máscara
toda pintada de preto, como se fosse uma máscara colada no rosto, como se fosse um adesivo preto, cobrindo o rosto dela todinho assim colado. E quando ela olhava para mim, ela olhava dentro dos meus olhos, e ela fixava. E quando ela fazia isso, eu ficava muda, e eu não conseguia falar mais nada. E eu acordei tentando dizer o nome de Jesus. E quando eu acordei desse sonho, e aquilo parecia real, porque eu acordei sem fôlego, eu acordei desesperada para falar. É como se ela tampasse a minha voz e ela começasse a me sufocar com um olhar que ela deu para mim. Como quem diz assim: essas pessoas são minhas. E naquele instante eu entendi aquele sonho. E Deus disse para mim: Rose, deixa eu te dizer, a sua voz e a voz da sua igreja está calada para muitos, muda para muitos jovens e adolescentes, porque eles estão bebendo de outra fonte e estão cegos. A sua voz não é ouvida por eles. Queridos, aquilo foi muito forte. E eu acordei e eu fui para Júnior, eu disse: Júnior, nós precisamos fazer alguma coisa com os nossos jovens e com os nossos adolescentes, porque eu entendi e Deus me revelou que tem uma influência gospel. Que eles estão comendo, se alimentando. E quando a gente sobe no altar, quando a gente tenta ministrar, quando a gente tenta influenciar, é como se fosse uma barreira. Plá, bate e volta. A sua voz não importa para mim. Ela não é ouvida por mim. Quando eu falo de ser ouvida, é ser considerada. E naquele instante, naquele sonho, eu soube que parte dos nossos adolescentes, principalmente, estão em grande apuro. Eles juram que estão buscando o correto, mas a influência que tem pesado e estado sobre eles é uma influência que tem calado a voz dessa igreja para eles. Eu não sei, queridos, qual é a fonte que você tem bebido, quais são os seus prediletos do YouTube. Quem você vive ouvindo, quem você vive vendo, qual culto você vive assistindo, quais músicas você vive ouvindo, com quem você anda, quem tem autoridade para falar e ser ouvido por você. Eu não sei, mas eu sei que uma mulher, uma influenciadora, ela se levantava e ela olhava dentro dos meus olhos com um olhar de ridicularização. A sua voz para esses aqui é nula. E sabe, eu quero finalizar esse momento com um texto das Escrituras. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, na RA mesmo. O título dessa passagem é: nenhuma comunhão com aqueles que parecem ser, mas não são. E ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode existir, haver, entre a justiça e a iniquidade? Nós ouvimos ontem muito bem no culto que nós somos justiça de Deus. A pergunta de Paulo é: que associação pode haver entre o justo e o iníquo? Aquele que ama a iniquidade. Interrogação. Ou que comunhão da luz com as trevas? Você é luz. Você é luz.
Que harmonia, verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Você consegue, para e pensa, olha para cá e pensa nisso. Você consegue imaginar Cristo e o maligno de mãos dadas? Frequentando o mesmo lugar? Conversando. Altos papos na internet, no Instagram, nos directs da vida. Você consegue imaginar Cristo e Satanás conversando? Alguns estão com dúvida. Eu quero ouvir sua resposta. Alguns conseguem imaginar Cristo e o diabo. Vem mulher, vem mulher. Vem fulano, vem fulano. Senta aqui na mesa. Vamos comer um lanche ali. Cristo e o diabo na mesa. Se você passasse, se você visse Cristo e o diabo na mesa, como você ficaria? Passada. Não é não? Agora sabe, Cristo habita em nós. Somos o corpo de Cristo. Como eu posso estar associada? Minha amiguinha, meu amiguinho. Aí eu gosto tanto de fulano. Olha, tem um rapaz ali que eu sigo na rede social, que ele é o rei do Instagram. Ele é assim, homoafetivo, sabe? Mas eu gosto tanto do que ele faz. Ele é tão generoso. E eu já vi crente, ministros de outras igrejas, que não são Verbo da Vida, curtindo um beijo dele com o marido dele. Eu pergunto para você, queridos, coisas que a gente comenta, coisas que a gente curte, conversas que nós temos. Você acha mesmo que Cristo aprovaria isso? Por isso que tem que ser feito escondido, onde o pai não vê, a mãe não vê, alguém não vê, não nota. É a minha vida secreta. Mas isso está ministrando uma influência sobre você, que cala a voz de Deus sobre a sua vida, ao ponto que você não consegue mais ouvir o que Deus está falando. E quando alguém se levanta para pontuar que aquilo está errado, você diz: fulano é radical demais. Também não é assim. E nós seguimos a nossa vida, mas em associações que Deus já reprovou há muito tempo. E nós estamos nelas. E eu pergunto para você, você acha mesmo que essa geração, associada com tudo que é demoníaco, que vai fazer a diferença? Eu te respondo, não é. É uma geração que se preserva. Você vai pregar para eles, você vai anunciar Cristo para eles, mas eu estou falando sobre associação. Não há associação entre você e eles. Pregue a palavra, influencie eles, mas depois saia de perto, venha para um ambiente que ministra a sua vida, tenha a sua devocional, tenha a sua vida com Deus, e aí você vai ter força para voltar e influenciar de novo, e não ser influenciado. É aquela pessoa que está capengando na fé, aí diz assim: eu vou evangelizar no São João, vou ganhar vida lá no forró. Aí vai para o pátio do forró. Aí chega lá você. Bíblia não existe, né? Agora é só celular. Dentro do bolso. Agente secreto. 007. Aí você chega todo tímido assim para falar de Jesus para alguém. Aquela inibição. Aí você fala 1, 2. Aí depois você se afasta um pouquinho. Aí você começa. Aí daqui a pouco tá lá você no forró. Tá agarrado com um. E você olha assim e você diz: meu Deus, o que é isso? A intenção era boa, mas não tinha estrutura. Sabe o que Deus está dando a você nesse tempo do Confire? Estrutura. Para sair e influenciar de verdade. Aí ele continua. Que ligação, verso 16. Entre o santuário de Deus. Você é santuário de Deus. Ei, não, você precisa concordar com isso. Você é santuário de Deus. E eles são santuários de ídolos. Muitos ídolos.
Cada um para uma coisa. Quando eu vivia na Umbanda, servindo Satanás, eu fiz isso por 10 anos. Dependendo do que a gente queria, tinha a entidade que a gente consultava. Se eu queria tomar o marido de alguém, eu ia consultar quem? Quem adivinha? Pomba gira. Então, dependendo da minha necessidade, eu tinha um Deus ali. Eu tinha uma entidade para buscar. Queridos, essas pessoas têm muitos deuses. É Deus para isso, é Deus para aquilo, é Deus para aquilo outro. Mas sabe, o seu Deus é o único Deus. E Ele é Deus capaz de tocar todas as áreas da sua vida. Você não precisa de um Deus para cada coisa. Você só precisa do único, do verdadeiro. Eles são um santuário de ídolos. Aí Paulo vai completar dizendo, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora escuta o versículo 17. Por isso, por causa de tudo isso, porque você é justiça, eles são injustiça. Porque você é luz, eles são trevas. Porque você é Cristo aqui na terra e eles são maligno. Porque você é crente, crê, e eles são incrédulos. Porque você é santuário de Deus e eles são santuário de ídolos. Aí Paulo vai dizer, por tudo isso, por isso. Será que é pouca coisa? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, nem toque em coisa impura, e, como consequência, eu vos receberei. Queridos, isso é muito sério. E sabe, quando a gente pensa sobre associação, o que são associações? Estar associado é ter interesses em comum. Estar associado, queridos, é ser sócio, participar das mesmas coisas, interagir com as mesmas coisas, ter a mesma visão, a mesma percepção, o mesmo intuito. Isso é estar associado com alguém, conectado, ligado a alguém. E Deus está dizendo para nós nessa manhã, nós precisamos ouvir a voz do verdadeiro. Mas se eu começar a ouvir muito que é falso, quando aquilo que é verdadeiro for ministrado para mim, eu vou dizer, não é bem assim. Cuide das suas associações. Associação, para finalizar, é como se alguém estivesse passando por você. Quem aqui já pegou ônibus? Na vida, alguma vez na vida. Quem pegou, dá um tchau para mim. Pronto. Associação, de maneira prática, é isso. Imagina comigo, você está em uma estação, e aí passa um ônibus, e ele para. Você escolhe se você entra ou não. Não é assim? Quando você entrar, o motorista vai te levar para o destino que ele quiser. Afinal de contas, você está no ônibus, você está suscetível. Associar-se é como entrar dentro do ônibus, do carro de alguém. Quem leva? Quem está na direção. E você é levado. Agora, levado para onde? Porque está levando para algum lugar. Ou está levando para a vida, ou está levando para a morte, ou está levando para aquilo que faz com que você cumpra o seu propósito, ou aquilo para o qual você vai se afastar de Deus. A pergunta é, em que veículo você tem entrado? Quem tem parado na sua parada? E tem dito, vem, aonde você tem entrado? Quais os lugares que você frequenta? Quais os sites que você visita? Quais as pessoas que você segue? Quem são elas? Qual a mensagem que elas têm para te dar? Elas estão dando uma mensagem. A questão é, quem está ouvindo a mensagem? Porque hoje, para se associar, eu não tenho que estar
Não. A pessoa nem sabe que eu existo. E eu sei tudo da vida dela. Eu sei o que ela come, a hora que ela dorme, os hábitos dela, o que ela crê, o que ela não crê. Como? Redes sociais, stories. E a pergunta é: como eu posso esperar chegar ao meu destino se eu estou pegando o busão errado, o ônibus errado, a associação errada? E aí eu quero fechar com isso. 2 minutos eu termino. Eu também estou falando de relacionamento. Porque o que é que tem uma crente namorando com alguém que não é crente? O que é que tem um crente paquerando? Aquela gatinha, slim. Aí você diz: uau! Ela não é crente não, pastor. Ele não é crente não, mas eu vou levar ele para a igreja. Aonde foi que você viu na Bíblia que para namorar alguém, que para evangelizar alguém, você tem que estar agarrado na língua dele, na língua dela, passando a mão aqui, ali, pega aqui, pega ali. Aonde você viu isso? Você acha que é assim que essa pessoa vai receber Jesus? Que ela vai se converter? Não, ela vai vir para cá, pode até levantar a mão, mas ela quer passar a mão em você. E o seu corpo tem dono, é templo do Espírito. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: quer namorar? Primeiro, namoro é o primeiro passo para um casamento. Se não quer casar, sai fora. Só vai namorar quando tu quiser casar. Outra coisa, o camarada não tem R$1 para comprar uma Coca-Cola lá na esquina, mas ele está agarrado na boca de outra, e a mãe deixando. Queridos, para comprar uma pipoca para essa menina, tua mãe tem que dar dinheiro a tu. Vai tirar a fralda, vai trabalhar, vai ser um homem, e quando você tiver maturidade, você começa a namorar. E digo mais, é sua mãe falando. Agora, se o diabo quiser cegar você, eu vou bradar. O diabo não vai me calar. Eu vou dizer o que você precisa ouvir. Você pode tapar os ouvidos e dar um de doido, mas vai dar um de doido sabendo. Gente que a gente viu, queridos, chega para informar: oi, pastor, eu estou namorando com fulano, eu vim lá apresentar. Depois a pessoa some da igreja, desaparece, evapora. Pessoas que tinham planos, propósitos, mas o diabo cegou. E eu te digo, queridos, você acha que isso é tudo? Vá, entregue seu corpo. Deixa pegar aqui, ali. Vá. E depois você vai ver onde isso vai dar. Porque você pensa que casamento é brincadeira. Casamento é para gente maduro. Sexo é para gente maduro, meu irmão. É para gente que entende aliança, que fez aliança. Então é um tempo de santidade, de consagração, de deixar de seguir muita gente. Muita gente. Gente que não segue o Instagram da igreja, mas vá atrás do Instagram dele ou dela, e você vai ver os influencers que a pessoa está seguindo. Vai para qualquer festa, stories. Nunca poste um stories do culto na sua rede social. Eu digo para você, eu não vivo olhando stories de ninguém não, viu? A coisa mais rara do mundo é você ver que eu vi um story seu. Mas eu tenho quem me mande. E eu não peço não. Daqui a pouco chega, vum. Olha aqui, olha isso. Meu Pai eterno, Senhor da glória. E você acha que isso é bonito?
Isso é desprezível, queridos. Não foi assim que eu cheguei aonde eu estou. Foi com integridade, fidelidade, santidade. Aí eu acho linda a unção da sua vida. Passa aqui, passa em mim, eu quero. Não funciona desse jeito. Não gosto dessa mulher, problema seu. Não estou aqui para agradar ninguém. A minha cara de preocupado porque você não gosta de mim. Vou perder o sono hoje, viu? Vou não, amados. Mas eu sei de uma coisa. A unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. Agora olha para a minha vida. Eu acho que a vida das pessoas ministra para a gente. Olha para a minha vida, quem eu era e onde eu cheguei. Aonde você quer chegar? Pois bem, tem um ônibus passando aqui, vem com a gente. Vem com a gente, entra nesse carro, entra nesse ônibus, porque muitos vão parar na sua parada, com pratos atrativos, querendo que você entre, mas ei, a escolha é sua. Eu não vou entrar, eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. Fique de pé. Já falei o suficiente. Pai, nós te damos graças, Senhor. Porque coisa boa é ouvir a voz de um pai, de uma mãe. Às vezes elas não são confortáveis, mas elas potencializam o nosso futuro. Elas apontam um caminho. E eu te dou graças, porque Tu és o Deus das nossas vidas. E que esta manhã seja um divisor de águas, para que possamos ser conduzidos e levados para tudo que o Senhor tem para nós. Te damos graças por esse tempo, no nome de Jesus o Cristo. E se você crê e concorda, diga amém.